Oi, gente, aqui Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência. Hoje eu venho falar com vocês sobre obesidade do ponto de vista sistêmico. O Bert diz que toda doença está sempre associada a uma desordem no sistema e que essa desordem só pode ser tratada, essa ordem só pode ser restabelecida com amor. Quando nós observamos os processos de obesidade dentro dos campos, dentro dos atendimentos, nós vemos algum tipo de repetição. Então, quais são as principais repetições? Primeiro, uma questão com a mãe. Por que com a mãe? Porque a mãe é a nossa primeira fonte de nutrição, né? É a nossa primeira mantenedora, né? É através dela que nós nos alimentamos nos nossos primeiros tempos de vida e durante a nossa gestação, né? Durante o tempo que nós estamos sendo gerados ali no ventre dela. Então, quando existe uma dificuldade de tomar a mãe, de aceitar aquela que nos nutre, nós nos sentimos vazios. E esse vazio, ele é suprido com uma alimentação em excesso, numa tentativa de compensar. Ou seja, se eu não dou lugar para minha mãe no meu coração, não aceito a minha mãe como ela é, eu vou dar um lugar no meu corpo. Eu vou preencher esse vazio comendo. Esse dar um lugar também pode ser de alguém que foi perdido, de um irmão que se perdeu precocemente, ou alguém do próprio sistema que teve uma morte que deixou um vazio e que a pessoa tenta substituir. Outra forma que também traz obesidade e que a gente observa no sistema é o fato de algum antepassado ou ter tido um problema em relação à própria obesidade e ter sido por isso excluído, né? Alguém com obesidade mórbida que era muito julgado e muito excluído, existe uma fidelidade, uma lealdade a essa pessoa, como quem diz, eu vou comer com você, você não vai ser julgado, entre aspas, sozinho. Então, existe esse movimento. Assim como também tem um movimento de pessoas que têm no histórico antepassados que tiveram problemas de fome, de miséria. Então, eles comem como se eles quisessem compensar aquela fome que o antepassado passou. Ele come por ele e pelo antepassado. Claro que existem os exercícios sistêmicos que nós fazemos para essas liberações, mas é outro fator que acontece. Um terceiro fator é uma tentativa de se fortalecer. Por exemplo, aquela pessoa que está no lugar dos pais, totalmente fora do lugar no sistema. Quando você está fora do seu lugar no sistema, é pesado para você. E aí você precisa se fortalecer. E você se fortalece comendo. Tradicionalmente, quando nós olhamos para a epigenética, que explica muito bem isso, nós temos um registro genético de que a gente precisa ter um armazenamento de gordura, que isso significa segurança e força, né? Os nossos ancestrais tinham esse olhar para a alimentação e isso a gente traz no corpo. Então pode ser também uma das causas dessa obesidade. Não tem como você observar essas doenças sem você observar a questão transgeracional. O que a gente traz nessa memória nossa sistêmica, nessa memória do que nossos antepassados viveram. É preciso olhar para isso. E é preciso olhar o agora também. Eu tenho atendido muitas pessoas que fizeram bariátrica e que voltaram a engordar. O que faz isso acontecer? É porque a pessoa tratou o sintoma, que foi a gordura. Ela não tratou a raiz, o que causava a compulsão, o que fazia com que ela não parasse de comer. Então, muitas vezes, inclusive, você observa essas pessoas que fazem procedimento cirúrgico e trocam um vício pelo outro. Eles param de comer e viram alcoólatras ou fumantes inveterados. Você observa que ele trocou de vício, trocou a compulsão, mas não trabalhou a raiz do problema. E isso nós olhamos quando nós olhamos para o sistema. Portanto, a obesidade, ela tem esses fatores e pode vir de diversas formas, depende de como a gente abre o campo. Por exemplo, eu já atendi pessoas que a obesidade estava servindo a essa pessoa. Servindo de proteção,
de proteção de outros relacionamentos. Então ela não queria se relacionar, sob o ponto de vista dela, ela não podia, uma pessoa gorda não atrai ninguém, esse é o ponto de vista dela, e com isso ela simplesmente comia para se proteger. Então a gente tem que observar também a quem está servindo essa obesidade, essa doença, porque existem outros processos de doença, outras dinâmicas que também protegem a pessoa. De que forma? A gente precisa observar, a gente precisa abrir o campo e analisar. Como que eu posso, então, curar um processo, olhar para um processo de obesidade desse, por exemplo, do caso da mãe, aceitando a mãe como ela é? Como eu posso, no caso desses antepassados que eu estou honrando, dizer, eu vou seguir agora só com o que é meu, eu honro a sua história, mas eu agora sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Então, para cada dinâmica, nós temos um processo, um exercício sistêmico, uma vivência que é possível ser feita para trazer a solução para essa questão. É importante olhar e eu te aconselho que, se esse for o seu caso, olhe, não deixe de buscar a cura, não deixe de buscar a solução para você e para o seu sistema. Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus.